Olá, começa agora mais um FEComércio Orienta. E no episódio de hoje, nós vamos abordar dois temas fundamentais e estratégicos nas relações e nas práticas trabalhistas: o enquadramento sindical e as negociações coletivas. Para isso, nós contamos com a participação de Eduardo Pastore e Karina Negrelli, assessores da FEComércio São Paulo. Muito obrigada mais uma vez por essa conversa. Vamos começar? Vamos lá. Bom, queria começar com você, Eduardo. Por favor, para começar, o que é o enquadramento sindical e como o quadro de atividades econômicas e profissionais descrito no artigo 577 da CLT organiza a representação das empresas? Poderia explicar? Sim. O enquadramento sindical acontece quando os sindicatos eles se habilitam, tanto dos trabalhadores quanto dos empregadores, para representar suas categorias específicas. Então, você tem o sindicato dos empregadores, categoria econômica, e dos trabalhadores, categoria profissional. O enquadramento sindical, que está, inclusive, regido a princípio pelo artigo 577 da CLT, ele vai dar legitimidade para que esses dois sindicatos negociem os seus interesses. Então, é o primeiro passo, como se fosse o RG, a certidão de nascimento dos sindicatos para poderem representar os interesses respectivos, tanto de trabalhador quanto de empregador. Acho que é interessante a gente falar também que dentro dessa lógica do enquadramento sindical, a legislação lá no início, quando estabeleceu no artigo 577 um quadro de atividades e profissões, procurou fazer de uma forma de estabelecer um paralelismo. Uma representação de empresas correspondente a uma representação de trabalhadores. Porque nas relações coletivas de trabalho são feitas as negociações e as interlocuções entre esses dois atores, né? Então, enquadra-se a empresa dentro da atividade econômica empresarial e dessa atividade econômica empresarial vai decorrer o enquadramento do trabalhador naquele nicho de negócio. Então, o enquadramento sindical ele se presta a estabelecer a interlocução, né, entre o lado profissional e o lado patronal para que haja aí as negociações das condições de trabalho. Então, eu queria falar um pouco mais sobre isso, como que é essa relação entre o enquadramento sindical e as negociações coletivas e quais são os principais desafios das empresas nesse processo? Pensando assim numa questão conceitual, né, o enquadramento sindical ele é a validação de que aqueles atores estão em condições, eles são partes legítimas, estão investidos na capacidade de representar uma coletividade. Então, feito o enquadramento, eu estabeleço que aquela empresa, aquele grupo de empresas, aquela categoria tem um representante sindical patronal e, do outro lado, aquele mesmo processo é feito com os trabalhadores, aí sim eles estão validados para entrar em negociação coletiva, porque é da negociação coletiva a natureza de ato jurídico, de negócio jurídico. E para que qualquer negócio jurídico tenha validade, a parte que assina aquele documento, que pratica aquele ato, tem que ser a parte legítima. Eu não vou vender o seu carro, eu vou vender o meu carro, eu não vou contratar por você, a não ser que ele tenha uma procuração. Então, os sindicatos, eles se legitimam a assinar convenções e acordos coletivos através do enquadramento sindical. Então, está muito ligado, né, o enquadramento com a negociação coletiva. E, Eduardo, queria que você explicasse também como que essa definição, né, da atividade preponderante da empresa influencia o enquadramento sindical. Quais são os principais processos utilizados, além do CNAE? Quando você tem a empresa indo na busca do seu enquadramento sindical, ela precisa apresentar seus atos constitutivos, né, o contrato social, o cartão do CNPJ também, lógico, para poder ter o enquadramento e principalmente declarar, ela vai dizer qual que é a sua atividade preponderante. Os donos das empresas, os sócios, vão dizer o seguinte: olha, eu vou fazer isto. Então, tem um ponto, sobre esse aspecto tem uma questão formal, ato constitutivo ou contrato social, os donos da empresa, os associados, os sócios, declararem efetivamente o que eles vão fazer e depois eles têm que praticar a teoria. Então, depois eles declararem aquilo que preponderantemente eles vão executar, os donos das empresas, representantes vão executar na sua empresa,
eles precisam praticar, ou seja, a prática precisa, o dia a dia da empresa precisa estar muito encaixado com aquilo que eles disseram que é a atividade preponderante. Por que a atividade preponderante? Como você me perguntou, é ela que vai definir, vai atrair um sindicato específico que encaixa dentro daquela atividade que a empresa está fazendo. Para, inclusive, legitimar, como a Karina colocou, tanto o empregador a negociar, a empresa a negociar, quanto também vai atingir os sindicatos dos trabalhadores pela via indireta, de acordo com a característica da atividade preponderante. E quais são os riscos, queria que vocês dois comentassem, de participar das negociações coletivas por meio de um sindicato que não representa aquela categoria, não está corretamente enquadrado? Às vezes, ao constituir a empresa, a gente estabelece ali numa documentação uma determinada atividade econômica e acaba praticando outra. Isso dá muita confusão em enquadramento sindical. E corre-se o risco de um enquadramento errado trazer passivo trabalhista. Então, aquilo que o Eduardo colocou de que a prática tem que traduzir aquilo que está formalizado no contrato social é muito importante, porque muitas vezes a empresa coloca lá um KNAI no CNPJ tentando trazer alguma vantagem tributária e no dia a dia os contratos, as atividades comerciais realmente são outras. Então, quando a gente vai fazer um enquadramento sindical, além de avaliar esse lado oficial, né, dos documentos e tudo mais, muitas vezes a gente recorre até a pesquisa de internet, de mercado, para ver como que essa empresa se apresenta para o mercado, para ver a atividade efetivamente exercida. Por quê? Porque o trabalhador que está no dia a dia, ele está exercendo aquela atividade prática. E no direito do trabalho, informa muito essa questão do princípio da realidade, né, Edu? Então, não adianta toda a documentação estar numa direção quando, na prática o trabalhador faz uma outra coisa que não está na documentação da empresa. Então, realmente, isso pode trazer um passivo, né, Edu? E como resolver nessa questão? O que vocês orientam? Uma palavra que a Karina colocou aqui muito importante para continuar respondendo a sua indagação. Passivo trabalhista. Negociou com um sindicato que não representa os interesses daqueles trabalhadores ou dos empregadores e descobriu no meio do caminho que não era aquele sindicato que está desenquadrado, o empregador pode ter um passivo trabalhista gigante. Por exemplo, pagar a hora extra que ele, numa convenção coletiva que estabeleceu adicional de 50%, mas aquela convenção, aquele outro sindicato tinha uma negociação com 100% adicional. Vai ter que pagar a diferença. Então, passivo trabalhista, as consequências econômicas, atrair a atenção do Ministério Público do Trabalho, que pode exigir que o empregador se adeque ao novo enquadramento, e aí você imagina quais são as consequências jurídicas que isso tem e danos econômicos para as empresas. Agora, como resolver a sua questão dos impasses, aí a Karina já colocou aqui, a gente já estava conversando sobre isso um pouco antes de iniciar a nossa conversa. Você tem sistemas alternativos de solução de conflitos fora da justiça, como a mediação, a arbitragem, e também você pode resolver numa situação muito extrema que você não consegue acertar pela mediação, não consegue acertar pela arbitragem, a questão do enquadramento ou um conflito que exista entre interesses entre dois sindicatos. Você pode buscar também a Justiça do Trabalho, que ela intervém e serve também para dirimir esses problemas, esses conflitos. Mas existem meios, o que a gente pugna aqui, a gente acredita, né, Karina, ir pelos meios mais de autocomposição, onde você estabelece essas regras sem ter que buscar o judiciário, que no judiciário é mais caro, mais custoso, mais demorado, enfim. E a hora que chega já está no conflito aberto, né? E custa muito caro também. Exatamente. Né? Então, mas o enquadramento correto, só voltando um pouco atrás, ele pode prevenir conflitos. Sim, exatamente. A FEComércio tem o serviço do Enquadra FEComércio. Então, se a empresa... É muito comum uma empresa ter um objeto social com múltiplas atividades, né? E a legislação, o sistema sindical, ele resolve isso também nesse conceito que o Edu falou, a atividade preponderante. O que é conceitualmente a atividade preponderante? É a atividade para a qual todas as demais que a empresa pratica convergem para aquela finalidade preponderante. Então, feito esse enquadramento
previamente nesse serviço, por exemplo, que a FEComércio mantém, a serviço das empresas, os próprios sindicatos filiados às vezes recorrem aqui à casa para tirar alguma dúvida de enquadramento, os contadores, quando estão fazendo o registro das empresas, em JuSesp e tudo mais, para que a gente saiba previamente, né, essa atividade com tantas outras secundárias incluídas, qual é a que vai preponderar. Então, não é simplesmente só aquele KNAI principal, né, do que está lá no CNPJ e depois as atividades. Pode não ser. Aquela atividade para que as demais todas são suporte, normalmente é o carro-chefe da empresa, o que traz mais faturamento, o core dela realmente, onde ela se dedica na ponta, vai, via de regra, corresponder à atividade preponderante. E aí, a partir disso, né, dentro dessa análise que é técnica, de todos esses elementos aqui que a gente já falou, documentação, a declaração do empresário e até mesmo a pesquisa até de marketing da empresa, né? Como ela se vende para esse mercado, né? É importante, é um fator importante. E aí, feito esse enquadramento, a empresa vai ter mais segurança para saber, não, negocia por mim o sindicato patronal X. E esse sindicato patronal X precisa estar bem aparelhado em assessoria para identificar qual é o sindicato de trabalhadores Y com quem ele vai fazer aquela negociação que dá essa segurança para não dar o passivo que o Edu comentou. Porque, realmente, depois que você está no judiciário pedindo uma diferença de um adicional, a conta pode ficar bem grande, tem incidência, inclusive, de encargos em si. Né? Então, é melhor prevenir, né? E traz segurança jurídica também, com certeza. Sempre é melhor prevenir do que indenizar, né? Com então, certeza. A gente sempre está colocando isso. Eu acho que esse é um caso bem específico e muito importante sob o ponto de vista do aspecto da prevenção. Tem que prevenir mesmo e acertar os enquadramentos e fazer todo o processo de uma forma bem segura, porque se não fizer, a conta lá na frente pode ficar muito, muito, muito cara. E a FEComércio tem, né, os serviços para ajudar os seus sindicatos a estarem em conformidade com o enquadramento sindical. E as empresas também estarem perto dos seus sindicatos, né? Quando elas fizerem alguma alteração, de repente ela se constitui no início com determinadas atividades. E aí, ao longo da existência dessa empresa, ela vai agregando outras. Se ela fez uma alteração no contrato social, coloca lá no sindicato patronal para análise, né? Olha, isso mantém enquadramento aqui? Como é que fica? Né? Deu dúvida, a FEComércio dá o suporte também, e isso está, digamos assim, organizado em todo o sistema do comércio, serviço e turismo. Isso tem a habilitação técnica para o sindicato fazer a gente fala assim, a interface, né, entre o estatuto do sindicato, que diz qual é a representação de atividade econômica que aquele sindicato tem, se ele converge com o contrato social da empresa para dar essa identidade de representação. E isso tem em todos os níveis no sistema do comércio. Tem no nível federativo e tem também no topo da pirâmide na CNC, com as comissões de enquadramento sindical, que são dinâmicas para agregar no sistema todas as atividades que surgem no plano do comércio, serviço e turismo para fazer o correto enquadramento e as convenções poderem trazer a segurança jurídica que a gente espera e busca. Né? E, Karina, quais as principais mudanças ou atualizações no enquadramento sindical e também nas negociações coletivas que os empresários, contadores devem ficar atentos? Eu acho que é bem isso mesmo que a gente comentou. Vão surgindo novas demandas por serviços, por produtos, e isso faz com que a gente tenha que acomodar atividades econômicas, atividades profissionais novas. Né? O trabalho, o exercício da atividade econômica, ele é muito dinâmico. Né? Então, nunca, mesmo que a gente estiver fazendo semanalmente uma tabela de enquadramento sindical, né, Edu? A gente não imagina tudo que vai surgir de oferta e demanda de produtos e serviços. Né? Então, esse desafio é o desafio das confederações patronais, das federações dos sindicatos, estarem sempre olhando para os mercados e verificando
onde que aquelas novas atividades se encaixam dentro dessa estrutura de atividades. Isso no comércio, nós estamos aqui, né, comércio, serviço e turismo, mas isso acontece na indústria, na agricultura, nos transportes, nas finanças. Então, em todos os ramos aí de atividades econômicas, eu acho que o desafio é esse, né? A gente está num momento de inteligência artificial, de tecnologias, de inovação, startups surgindo o tempo todo em todas as atividades econômicas, vão sempre desafiar, né, fazer um enquadramento correto, porque surge uma coisa nova. E aí a gente precisa saber quem é que representa, porque enquadramento sindical é uma coisa que a gente ainda não tocou, e é interessante. Enquadramento sindical, ele é automático. Nós temos um sistema no Brasil que a empresa não escolhe o sindicato onde ela vai se filiar. Quando ela elege a atividade empresarial que ela vai exercer e registra a empresa, automaticamente ela se enquadra numa determinada categoria. O sistema brasileiro é de enquadramento sindical por categoria, profissional ou patronal. E elas podem ser, muitas vezes, as empresas, a gente fala assim, o que é uma categoria, né? Para a gente não usar só a linguagem técnica, né? Categoria é um grupo de empresas que exerce as mesmas atividades, ou atividades similares, ou atividades conexas. Então, as empresas do comércio, as empresas do serviço ou de turismo, não necessariamente têm atividades idênticas, né, Edu? Às vezes, a gente faz alguns enquadramentos por similaridade, ou por aquilo que a gente chama de atividade conexa. Então, o enquadramento sindical, realmente, ele se vale de muitos elementos para você firmar, digamos assim, num contexto geral, dentro de um sistema pré-existente, onde se enquadra, onde mais se assemelha àquela atividade econômica para afirmar o enquadramento. E eu queria que vocês falassem um pouco mais, vocês já comentaram sobre o papel da FEComércio no apoio às empresas, né, em relação ao enquadramento sindical e também negociações coletivas. Como que a FEComércio atua em relação a isso e como pode ajudar as empresas que estão interessadas, têm dificuldades? Acho que a primeira coisa, né, Camila, que aonde a gente pode estar ajudando, justamente é nesses encontros aqui que nós estamos fazendo, né? Difundindo essas informações e mostrando a importância que a federação tem neste momento também da questão da busca do enquadramento sindical para essas empresas, ou seja, as relações sindicais todas estão profundamente relacionadas com a questão da segurança jurídica. Por quê? Desde que a empresa entenda o papel do sindicato e o sindicato esteja próximo da federação para que a federação possa prestar esses serviços que ela realmente faz, que é alertar, que é prevenir, olhar para a questão preventiva, não deixar o enquadramento sair do trilho. Enfim, esses serviços que a federação pode prestar, na minha opinião, são os mais valiosos, onde os sindicatos podem usufruir e levar para a sua base, para as suas empresas. Eu acredito que é um momento desses encontros, a gente difundir o que a FEComércio pode oferecer de ações preventivas para um enquadramento adequado. Este, para mim, acho que é um dos serviços mais estratégicos que a federação pode estar oferecendo para os seus associados. Até porque, né, Karina, isso aqui é o que impacta no final como nós tratamos aqui, na negociação coletiva, é o que impacta em segurança jurídica, onde você vai resolver problema de representação de conflito de base territorial. Enfim, é muito importante esse contexto todo da federação nesse ponto específico sobre a prevenção naquilo que se refere ao enquadramento sindical do setor econômico. A gente falou muito de atividade, né? Aonde que a atividade vai estar encaixada, né? Se o estatuto do sindicato vai corresponder àquilo que a empresa estabelece como sendo a sua atividade empresarial também. Mas, para além do enquadramento da atividade, deve-se ter atenção também à extensão territorial dessa representação por parte do sindicato de trabalhadores e do sindicato patronal. Então, também nisso, a FEComércio mantém atualizados os dados relativos aos estatutos e aos registros sindicais dessas entidades todas, porque não necessariamente você tem um sindicato
de categoria profissional e patronal exatamente na mesma cidade. Vamos usar um exemplo. Vamos supor que na cidade de Campinas você tem um sindicato patronal, só que ele representa só o município de Campinas, né? Ao passo que o sindicato de trabalhadores representa Campinas, Americana, Jaguariúna, Jundiaí. Então, esse sindicato de Campinas, patronal, ele tem uma representação específica de um município, com uma territorialidade que ele não pode negociar com o sindicato de trabalhadores para Jundiaí, para Jaguariúna, para Americana, que eu falei. Então, o enquadramento também precisa olhar para isso, porque quando vai fazer uma negociação coletiva para efeito de norma de relação de trabalho, eu tenho que seguir a norma do sindicato de que, se eu sou uma empresa de Campinas, que o meu sindicato patronal de Campinas negociou com o sindicato laboral de Campinas, mas o meu patronal não, se eu tenho a minha filial de Jundiaí, a minha representação vai ser, por exemplo, de outro sindicato naquela filial. Então, é algo técnico, a empresa tem que estar realmente bem assessorada, e essa é uma hora que a gente faz esses alertas, né? Se a empresa tiver dúvida, recorrer ao sistema sindical é a melhor fonte de informação nesse sentido, porque no momento que a Constituição trouxe a liberdade sindical para os sindicatos, tirou do Estado essa, digamos, atividade privativa de fazer o enquadramento, ela trouxe para as entidades sindicais essa prerrogativa do enquadramento. Então, é muito importante que seja feito adequadamente também na questão territorial que o Edu tinha tocado. Para não haver sobreposição de base. Justamente. Muito bem. Bom, o nosso tempo está chegando ao fim. Existe algum ponto que vocês gostariam de abordar ou algum recado que vocês gostariam de deixar, final, para quem está nos acompanhando? Olha, eu acho que é importante a gente falar que o enquadramento sindical, ele, como a gente pincelou no início, ele é a legitimação para que os sindicatos possam fazer a negociação coletiva. Nós estamos num momento em que já ficou bastante afirmativa a qualidade de vinculação como lei das negociações coletivas, das convenções dos acordos coletivos pela reforma trabalhista. Elas prevalecem sobre a lei quando são fruto de uma negociação coletiva, desde que essa negociação coletiva tenha todos os elementos, né, de validade, que são, né, essa questão da legitimidade, de não negociar sobre aquilo que a lei veda a negociação. Então, a CLT, ela traz um elenco no artigo 611-A e 611-B daquilo que pode e não pode ser negociado numa convenção coletiva, né? E você tem também a forma do ato jurídico, do negócio jurídico, que ela tem que ser a prevista ou que não seja proibida por lei. Esses são os elementos que a Justiça do Trabalho pode anular uma negociação coletiva. Então, uma negociação coletiva é feita por um sindicato, ele tem essa prerrogativa legal de prevalência do seu negociado sobre a lei, desde que ele esteja investido nessas condições que a lei coloca de validade da convenção ou do acordo coletivo. Então, é muito importante que os sindicatos estejam com a questão documental muito rigorosa, que as empresas, quando venham eventualmente fazer um acordo coletivo com o sindicato de trabalhadores, consultem o seu patronal, o seu sindicato patronal, para dar esse suporte, que é muito... nem todas as empresas têm uma área de relações sindicais que tenha essa vivência de zelar pela regularidade dos instrumentos, para que a gente não caia nessas ações que o Eduardo mencionou, para que a gente não tenha uma conta para pagar depois. Então, toda essa questão de enquadramento, ela vem no passo seguinte,
estabelecer a efetiva segurança que a negociação coletiva venha trazer. Então, que as empresas estejam perto dos seus sindicatos para ver esse lado que é hoje onde a reforma trabalhista deu ao juiz a condição de intervir, porque fora disso prevalece o negociado. Bom, chegou ao fim então de mais um FEComércio Orienta. Muito obrigada, viu? Obrigado. Mais uma vez pela participação de vocês, pelas explicações valiosas sobre enquadramento sindical e negociações coletivas. Obrigada, viu?